é com enorme satisfação que a Iniciativa Liberal é o grupo parlamentar que faz a intervenção inicial sobre esta proposta e já irão perceber o porquê. Até hoje, os madeirenses, no âmbito da sua autonomia e das suas eleições regionais, tinham duas especificidades na lei eleitoral que os distinguiam do restante território nacional. Se por um lado não tinham uma imposição, a dita lei da paridade, talvez porque dela se calhar nunca precisaram, como demonstram os dados das atuais legislaturas, por outro não tinham uma liberdade, o voto antecipado em mobilidade. E são estas as duas grandes modificações constantes desta proposta de lei. Foi este o consenso a que finalmente os legítimos e diretos representantes do povo madeirense chegaram no âmbito da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira. E permitam-nos, contudo, que destaquemos e reforcemos o finalmente relativo ao voto antecipado em mobilidade. A partir da aprovação desta lei, podemos afirmar que deixarão de existir portugueses de primeira e portugueses de segunda, mas ainda com mais certeza podemos afirmar que agora deixam de haver madeirenses de primeira e madeirenses de segunda. Até hoje, e infelizmente também nas prováveis eleições que virão a ser agendadas, havia madeirenses de primeira e madeirenses de segunda. Estamos a falar de muitos, mesmo muitos madeirenses, que trabalham e estudam no continente ou deslocados na região autónoma por várias razões, por pouco ou razoável tempo, e consequentemente impedidos de exercer um direito de voto em condições iguais às dos restantes cidadãos. Com a aprovação desta proposta de lei, significa que o acesso ao direito de voto dos portugueses será igual e uniforme em todo o território e em todos os atos eleitorais. A exposição de motivos menciona, e bem, que os madeirenses vão poder ter, com esta proposta de lei aprovada, um sistema eleitoral mais inclusivo, mais participativo e mais ajustado às necessidades da sociedade madeirense. Estamos plenamente de acordo com o texto introdutório e com o espírito das alterações agora propostas, mas a pergunta que não podemos deixar de fazer é: porquê só agora? Porque é que os madeirenses não puderam antes usufruir de um sistema eleitoral com as mesmas condições e critérios dos restantes portugueses? O voto de mobilidade antecipado é um processo seguro, transparente e acessível, com provas dadas em diversas eleições e, sem dúvida, uma vitória para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Não existia qualquer justificação para a lei eleitoral da região autónoma da Madeira não possibilitar o voto antecipado. Apenas o taticismo político e a necessidade de manutenção do poder político sustentam esta demora na implementação de um direito que não é mais do que uma expressão de liberdade. O voto antecipado em mobilidade vai permitir aos eleitores madeirenses exercerem o seu direito de voto fora do local habitual de recenseamento, demonstrando que, tal como no continente e na região autónoma dos Açores, na Madeira o sistema eleitoral também pode e deve adaptar-se às necessidades dos cidadãos, promovendo uma maior participação nos processos democráticos. Tudo isto já podia e devia ter existido em atos eleitorais anteriores. Os madeirenses foram prejudicados durante anos e não podemos deixar passar em branco um adiamento que é contrário aos mais básicos princípios democráticos. Senhoras e senhores deputados, permitam-me ser claro e até vangloriar. Atribuir esta possibilidade aos madeirenses é uma vitória liberal. A Iniciativa Liberal vem desde a sua criação insistindo nesta modificação, na defesa dos madeirenses e da democracia nas regiões autónomas, na Madeira como no continente e, na verdade, pelo mundo inteiro. A Iniciativa Liberal diz sempre presente na defesa dos processos democráticos. Aqui nesta Casa, na Assembleia da República, por diversas vezes interpelámos os partidos, em especial o PSD e o PS, para a necessidade de se rever a lei eleitoral e de consagrar o voto antecipado em mobilidade na Madeira. Não podemos deixar de lembrar que em junho de 2023 o PSD e o CDS chumbaram no Parlamento madeirense esta possibilidade. Interpelámos e confrontámos com a hipocrisia dos que se diziam a favor e nada faziam. Entretanto, passaram 2 processos eleitorais regionais. Preocupação que nos levou, inclusive, a solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da República. Fizemos-lo ainda vezes sem conta nas redes sociais, na comunicação social, com comunicados ou em diversos artigos de opinião, sempre com o objetivo de alertar a opinião pública e de pressionar o poder político a avançar com a consagração de um direito que só peca por tardio. Fizemos-lo nas ruas da Madeira e nos nossos programas eleitorais. E, por fim, o mais importante, fizemos-lo na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, assim que nela alcançámos representação, onde apresentámos a proposta que permitiu a introdução do voto antecipado em mobilidade. Através da Iniciativa Liberal, muitos madeirenses veem os seus direitos políticos reforçados. A força das ideias é uma marca da Iniciativa Liberal. Não abdicamos da defesa dos nossos ideais e das nossas propostas. E esta é só mais uma prova de que as ideias fazem mesmo o seu caminho.
O voto em mobilidade é uma vitória da iniciativa liberal, da nossa insistência e da nossa persistência. Mas é principalmente uma vitória para todos os madeirenses e para todos os que acreditam que a democracia deve estar ao serviço dos cidadãos. Este é um momento de celebração e de reafirmação dos valores democráticos que partilhamos. Vitória liberal, vitória dos madeirenses, vitória de Portugal. Senhor Presidente, ainda tenho 1 minuto e no dia de hoje não posso deixar de falar de outro tema. É 9 de janeiro. Passam 3 meses após as eleições que ocorreram em Moçambique. Hoje, Venâncio Mondlane regressou a Maputo e o povo demonstrou uma vez mais a sua vontade de mudança, a sua vontade de verdade, democracia e de liberdade.